Bom, como vocês já viram lá no slide, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre família. E é um assunto que sempre vem à tona, né, nos nossos dias e na nossa existência. Eu vinha vindo agora de casa junto com a minha mulher e falei, nossa, como a gente vive a família de uma forma intensa, né? A gente veio de casa até aqui falando do nosso filho. Eu cheguei aqui pensando no meu filho. Eu vou sair daqui pensando na minha mãe. Então, a nossa vida ela está muito vinculada ao trabalho, muito vinculada à família. Nascemos numa família, nos criamos numa família, crescemos, saímos de casa para constituir uma outra família. Isso é um sem fim, né? E às vezes nós criamos nas nossas cabeças, nas nossas mentes, expectativas, né, em relação às nossas famílias. Então todos nós, de uma certa forma, temos a ideia de que pai e mãe é uma coisa bacana, né, uma coisa legal, e vai ser uma coisa legal. Então, aí dando até um depoimento pessoal meu, né, algumas pessoas têm um exemplo dentro da família e se criam junto desse exemplo. E outras pessoas não têm um exemplo interessante, um exemplo satisfatório. E aí o que acontece? Passamos a enxergar a família de uma forma diferente. Então aquela expectativa que a gente tinha de um pai legal, de uma mãe legal, de repente não acontece. E a gente fala, poxa, mas não acontece por quê? Não acontece porque são espíritos, são humanos, e cada um tem uma característica diferente. E às vezes aquilo que a gente quer não é de fato aquilo que acontece. Então em muitas situações a gente sabe que o exemplo é importantíssimo para criar e dar base para alguém. Em outras situações a gente vê que pessoas que não tiveram exemplo, de repente conseguiram achar o seu próprio exemplo de uma outra forma. Ou em outras pessoas, ou num outro parente próximo, ou na vida, ou numa religião, né? E foram buscar aquilo que entendem como verdade e aquilo que entendem como uma forma correta de constituir uma família. Então existe uma variedade, né, de situações, e hoje a gente tem constituições familiares tão diferentes, né, das que eram no passado, que fica até um pouco complicado a gente conversar a respeito de tudo isso. Mas vamos tentar falar um pouquinho da família do ponto de vista espírita, falar um pouquinho do que eram as famílias no passado, de como são as famílias da atualidade, e discutir alguma coisa a respeito do que seria interessante, enquanto pais, enquanto companheiros, a gente cultivar. Então vamos lá. Então a gente sabe que a família é uma célula fundamental, né? É um microcosmo dentro das casas que faz parte desse universo, e a partir desse microcosmos é que saem, né, cidadãos de bem ou não tão de bem, né? A gente sabe que dentro das casas a gente exercita uma série de coisas, dentro das famílias a gente expõe esse espírito a experiências, a provas, às vezes as expiações, né? Então essas vivências elas podem ser boas, elas podem ser ruins. A gente vai dentro do nosso domicílio, dentro do nosso lar, exercitar as nossas virtudes, aquilo que a gente tem de bom, a gente vai fortalecer os laços com as pessoas que tem ali. Se a gente for para uma definição clássica do que vem a ser família, família é uma instituição que se relaciona, né, com o meio em que vive, com o meio social, e sofre influência também desse meio social. Então, da mesma forma que a gente projeta coisas, o meio social também projeta coisas para dentro dessa família. A gente sabe que para existir essa família tem que existir algum tipo de união, né? Ela já fala na definição que tem que existir matrimônio, mas não necessariamente tem que existir matrimônio. E que essa família normalmente ela carrega algum tipo de ancestral, né? Alguém que traz essa genealogia e vai passando à frente. E que ela pode se constituir, se prolongar por meio da geração, né? Ou por meio da adoção. E que essa família ela se relaciona moralmente e materialmente com o mundo, né? E assim ela vai em frente. Existe uma definição do que
vem a ser família do latim. Família no passado, ou ainda, né? Famulus, quer dizer escravo, ou quer dizer servo doméstico. Então por aí a gente tem uma ideia de como que se via a família no passado e de como aquele patriarca, aquele camarada autoritário, que era dono da esposa, que era dono do filho, entendia a família, né? Ele tinha direito e tinha poder, ele podia vender um filho, negociar um filho, ele tinha poder sobre a esposa. Então essa é uma definição antiga, né? Que não tem mais nada a ver com a definição de família de hoje em dia. Bom, Kardec diz para a gente que existe alguma coisa a mais do que simplesmente as nossas necessidades físicas e a nossa necessidade de progredir. Existe uma necessidade social da gente se envolver e através desse envolvimento evoluir de uma certa forma. E na família acontece o quê? Esse envolvimento social é de laços apertados, né? E por esses laços serem apertados, a gente é ainda mais obrigado a se relacionar e mais obrigado a tentar melhorar, se progredir. No Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec pergunta lá para os Espíritos: qual seria para a sociedade o resultado da dissolução ou do relaxamento dos laços de família? E aí os Espíritos respondem que seria uma recrudescência do egoísmo, quer dizer, um estímulo muito grande ao egoísmo. Por quê? Porque é dentro da família que a gente exercita esse não egoísmo, né? É o momento que a mãe está se dando, que o pai está se dando, é o momento que os filhos estão interagindo, o momento que a gente está dividindo as dificuldades, ou pelo menos deveria ser assim. Então a gente imagina que um ambiente familiar seria um ambiente onde o egoísmo passasse longe. O irmão X, através do Chico Xavier, ele diz que o Instituto da Família é o cadinho sublime da purificação, né? E que sem isso, se a gente esquece disso, isso vai nos custar muito caro lá na frente. Então, se eu esqueço dos meus deveres enquanto pai, se a esposa esquece os deveres enquanto mãe, enquanto esposo, enquanto esposa, ou quem quer que seja, que assumiu aquela criança como filho, esquece dos seus deveres enquanto cuidador, né, enquanto gestor daquela criança, isso vai nos custar muito caro do ponto de vista espiritual. Joana de Ângeles, através do Divaldo Franco, ela diz que a família é um grupo de espíritos desajustados e normalmente com um compromisso inadiável para a reparação. Não tem jeito, né, gente? Estamos num planeta de provas, de expiações, um planeta ainda buscando uma perspectiva de regeneração, somos todos imperfeitos. Então, nós estamos vindo aqui para quê? Para reparar as nossas faltas. Então, esse núcleo familiar, ele vai nos colocar justamente em contato com as pessoas que nós devemos, né? Ou que nós vamos receber, ou que o filho deve para o pai, ou que o pai deve para o filho, ou o marido deve para a mulher, alguém deve para alguém, né? Nesse meio ambiente, e a partir daí que a gente vai buscar o quê? Essa quitação de débitos. O Neio Lúcio, através do Chico Xavier, diz que a paz começa dentro do nosso lar. E que se a gente não consegue manter a paz entre quatro paredes, como é que a gente pode exigir a paz das nações, né? A paz do mundo? Então esse é o contraponto, né? Se num ponto a gente vai encarar dificuldades dentro do nosso lar, por outro lado a gente tem uma obrigação moral de tentar manter a paz, porque daquele pequeno núcleo, daquele microcosmos, é que a paz vai se alastrar, né? Então como é que a gente pode exigir paz em outros lugares se a gente não consegue manter um ambiente pacífico dentro do nosso lar? E a Dora Encontre, no livro que chama Educação segundo o Espiritismo, ela diz que uma família equilibrada, ela pode salvar espíritos. E é verdade, né? Às vezes encarnam espíritos devedores, sofredores, errantes, em lares equilibrados, né? Um pai, uma mãe, que dão estrutura, que dão equilíbrio, que dão amor, recebem aquele espírito com tanto amor, que aquele espírito vai devagarinho, caminhando no sentido do bem, né?
Então, quando ela diz que pode salvar espíritos, isso é verdade, isso é fato. É evidente que essas dificuldades que aparecem nos espíritos estão relacionadas com as suas vidas passadas, mas elas podem aparecer durante a existência e até por conta do ambiente familiar que ele dá, né? E por aí a gente vai aprendendo a trabalhar com essas dificuldades. Como é que era a família no passado, né? A gente falou lá no comecinho da questão do servo, né? Do escravo doméstico e tudo mais. Então, se a gente for lembrar, e claro que isso aqui não é um formato geral, a gente tinha famílias no passado estruturadas, organizadas, fraternas, com amor, com tolerância, né? Com religiosidade, mas existe um modelo antigo das famílias no passado que era marcada por um homem, um pai autoritário, que era o camarada que geria, né, aquela casa, era marcada por uma mãe que cuidava dos filhos, que normalmente eram muitos, né? Era marcada por uma religiosidade, que a gente fala de aparências, onde a família se reunia e se arrumava nos domingos para ir até um culto ou uma igreja, porque tinha que estar de uma certa forma prestando contas para Deus, né? E era uma família onde o diálogo, onde as relações eram muito limitadas, né? Então as pessoas se sentavam à mesa, ninguém falava nada, os filhos comiam, levantavam, existia um medo e um respeito muito grande, tudo isso misturado, a mulher com um papel um pouco mais passivo, né? Então era assim que funcionava a família no passado, voltada mais para questões de tradição. E a família atual, como é que está hoje? Bom, é difícil até a gente falar, né, gente? Porque o modelo estrutural de família hoje, ele mudou completamente. Já não existe mais aquele homem, embora ainda exista, claro, mas já não é o modelo daquele homem autoritário que é o gestor. Hoje você tem homem e mulher, os dois trabalhando em mesmos postos de serviço. Você tem o homem colaborando dentro das coisas do lar, lavando a louça, cuidando da casa, às vezes até no lugar da mulher e a mulher trabalhando fora. Você tem o homem participando da educação dos filhos, que era coisa que não acontecia, e os filhos agora são o quê? Poucos, né? Antigamente eram muitos, agora são poucos. O pessoal tem um e já acha que está bom porque não dá para ter 1,5, 2 já é muito, né? Então mudou-se a filosofia, mudou-se o formato. Além do que a gente tem outros tipos de família que não vale nem a pena a gente entrar aqui em discussão, né? Que são as famílias formadas por pessoas do mesmo sexo, né? Então é um assunto controverso para ser discutido de uma outra forma, mas se a gente está falando de amor, se a gente está falando de espiritualidade, a gente tem que tentar compreender esses novos formatos, essas novas estruturas com uma cabeça aberta, sem preconceito nenhum, né? E a gente tem que entender o quê? Que o que é importante é que exista o amor, que exista a paz, que exista a tolerância, que exista o respeito. Havendo tudo isso, a gente tem que ir aos poucos observando o que está acontecendo no mundo e no planeta, quais são as novas realidades. Porém, essa família que hoje aparentemente é muito melhor do que a família do passado, ela também mantém alguns vícios e complicações por conta da própria modernidade, por conta do materialismo, por conta da preocupação excessiva em ganhar dinheiro, né? A mulher que antigamente ficava só com os filhos, saiu de casa, passou a ganhar dinheiro também, buscou sua liberdade. Os homens trabalham ainda mais do que trabalhavam antes e agora se importam com outras coisas, as mulheres também se importam com outras. E aí os filhos como é que ficam nesse meio do caminho? Normalmente ficam perdidos, né? Sem referencial. Então a gente encontra essa família, onde foi totalmente modificada por quê? Pelo progresso, pela liberdade, pelo materialismo, né? Então a gente vê toda uma transformação da família moderna, e essa transformação ela tem o quê? Ela tem custos, né? Essa foi a capa da revista Veja de 2009, eu achei ela muito bacana. Ela diz o seguinte: o filho grandão, os pais pequenininhos, né? Então ela demonstra lá e diz: esse é um retrato do adolescente de hoje. É um adolescente que custa muito caro, que decide o que se vai comprar na casa de eletrônico e tudo mais, mas que ele está totalmente perdido. Por que ele está perdido? Ele está muito
maior que o pai, que a mãe, né? Deveria estar ao contrário, o pai e a mãe teriam que estar dando suporte. Então, deixou-se, né, o adolescente tomar um vulto muito grande de querer e de ter, esqueceu-se de uma série de coisas que tem que acontecer dentro do núcleo familiar, e ele está o quê? Mais desorientado do que nunca. Então a gente percebe que os jovens hoje em dia estão muito mais violentos do que eram no passado. Eu li outro dia, parece que nos últimos 10 anos houve um aumento de 200% na violência entre jovens, seja ela homicídio, agressão, enfim. A gente vê que existe um envolvimento muito grande dos jovens hoje em dia com a questão da droga, principalmente com a questão da bebida. A gente vê reportagens e artigos falando das meninas bebendo muito mais do que os homens, às vezes, coisa que não acontecia muito no passado. Então, toda essa abertura que aconteceu, ela trouxe também uma série de prejuízos e preocupações. Os consultórios psicológicos estão cheios, né? E as pessoas, os pais, estão precisando se educar. Eu nunca costumo ver Fantástico, mas ontem no Fantástico passou alguma coisa do tipo a escola dos pais, né? Os pais estão tendo que voltar para a escola para aprender a lidar com os seus filhos, porque ou solta a pancada, perde a cabeça, ou então deixa completamente frouxo, esse filho vai para o mundo perdido. Então, a relação com os filhos está assim, ela está distante, ela está permissiva, ela está baseada em trocas, né? A gente fala tanto hoje em dia da corrupção, dos políticos, que existe uma relação corrupta entre pais e filhos, né? É a relação do toma lá, dá cá. Você tira uma nota boa que eu te dou um celular, você passa na faculdade que eu te dou um carro, né? Sempre prometendo alguma coisa porque de repente não tem condição de dar outra, não tem condição de dar afeto, de dar diálogo, de dar tempo. Então fica sempre uma relação de que se eu fizer algo vou ter alguma coisa em troca. Isso é corrupção, né? Isso é corrupção dentro da família. Esse livro, Nossos Filhos São Espíritos, do Hermínio de Miranda, é um livro bem legal. Em relação à união em si, né? Vamos nem falar de casamento, mas união em si. As pessoas estão casando e estão separando praticamente com a mesma intensidade. Eu também li que o número de divórcios nos últimos 5 ou 6 anos triplicou. As pessoas estão casando muito? Estão, mas também estão se separando muito. E normalmente por motivos torpes, né? Por motivos simples. Qualquer briguinha, em pouco tempo de relacionamento, de união, eu vou voltar para a casa do meu pai, né? E volta mesmo, e vai embora, porque já viviam muito tempo na casa dos pais, né? Aquela geração que está ficando prolongada, que não sai da casa dos pais, que não vai buscar sua independência. Por quê? Por insegurança, por incapacidade, por falta de preparo, de estrutura de buscar a vida. Então o jovem fica dentro de casa, quando não fica naquela geração nem, né? Nem trabalha, nem estuda, nem faz nada, continua dentro da casa dos pais. E quando casa, muda, né? E acha que é tudo uma brincadeira de casinha. E normalmente dura muito pouco, né? Então as pessoas não estão preparadas para se unirem a outras pessoas, não conseguem se reconhecer. As pessoas se encontram, se relacionam por anos às vezes, na forma de um namoro, de um contato, e aí depois casa, puxa, mas eu não conhecia ele, eu não sabia que ele era assim, eu não sabia que ele tinha esse hábito, esse vício. E hoje em dia, gente, com tantas facilidades e tantas aberturas, onde as pessoas não precisam esperar para casar, para fazer A ou B, as pessoas vão morar juntas, vão se conhecer, ter uma vida livre, viajam, não tem como não se conhecer, né? Então as pessoas, na verdade, ou escondem muito bem os seus defeitos, ou as pessoas não estão conseguindo de fato se entender. Então, nesse âmbito, né, a gente também encontra muito pouco diálogo e muito pouca tolerância, né? Parece que o jovem já vem intolerante, qualquer coisa que o fira ou desagrade, eu não quero mais brincar disso, eu não quero mais casar, vou voltar para a casa dos meus pais, vou tratar da minha vida, e as pessoas descasam com muita facilidade. E do ponto de vista espiritual, a gente sabe que isso tem um peso muito grande, porque compromissos são assumidos.
A gente vem aqui para o planeta para se unir em família, com compromissos pré-determinados que a gente mesmo escolheu, e de repente a gente abre mão de forma muito rápida em relação a isso. Nós não estamos falando aqui de agressão no lar, de você conviver com um alcoólatra, de você viver num ambiente. Não, realmente você tem que se separar, você tem que tocar a sua vida. Se aquilo não está bom para você, está te agredindo, você vai procurar a sua turma, como o pessoal fala, e vai buscar a sua felicidade. Mas a gente está falando do quê? De situações do cotidiano, onde a gente percebe que as pessoas não têm um mínimo de tolerância para suportar algumas dificuldades do dia a dia. Então o Evangelho fala, né? Quando as bolsas estão cheias, está tudo muito bem, está tudo muito feliz. Basta pintar uma dificuldade material, opa, a coisa não vai bem, né? E a gente desgruda. Então casou por quê? Casou por interesse, casou por vínculo, por status, não casou por amor. Porque onde existe de fato o amor, vai se enfrentar todas as dificuldades, vai tentar se aparar essas arestas, né, para viver em harmonia e poder constituir alguma coisa. Não vai se liquidar as uniões de uma forma tão rápida assim. E aí está escrito lá, né? O sacrifício, a renúncia, o devotamento, o companheirismo. Essas são as virtudes que a gente tem que exercitar em família, que a gente tem que exercitar dentro das uniões, né? Então precisa haver esse tipo de atitude, tem que ser bilateral, porque se só um se sacrifica, só um renuncia, só um corre atrás e o outro fica passivo, aí vai haver uma sobreposição, né? Então tem alguém mandando e dominando alguém que quer se modificar, alguém que não quer se modificar de jeito nenhum. Então, aí a coisa fica realmente difícil. Precisam haver dois a querer. Dentro ainda do capítulo espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem dois tipos de famílias, lá no capítulo 14, bem caracterizadas, que é a chamada família espiritual e a chamada família material. E a gente reconhece as duas muito facilmente, né? Família chamada de material é aquela que tem laços totalmente frágeis, que os vínculos são passageiros, apenas o laço consanguíneo existe. Então, algumas pessoas falam, meu pai ele veio nesse planeta só para me botar no mundo, porque eu não tenho nada a ver com ele não tem nada a ver comigo, e a relação é apenas biológica, né? Então isso acontece, essas pessoas realmente não têm afinidade espiritual, não têm vínculo espiritual, totalmente diferente da família espiritual, que é aquela que programa lá no mundo espiritual a sua vida juntos. Para quê? Para aprender, para se burilar, para vencer as suas dificuldades, para reparar, para espiar. Mas vem o quê? Vem de comum acordo, vem ligada, vem unida, e à medida que vai evoluindo e progredindo, juntos ou em tempos diferentes, vão se encontrando e se reencontrando em outras vidas, e lá na erraticidade, para que continuem a progredir juntos. E essas pessoas não necessariamente têm um vínculo de sangue com a gente, né? A gente encontra amigos que a gente fala, puxa, esse meu amigo é muito mais meu irmão do que o meu irmão de verdade. Eu, por exemplo, eu tenho duas irmãs que moram fora do país há mais de 30 anos. Uma delas tem um vínculo muito grande comigo, vem nos ver, todo ano ela está aqui, a gente procura de uma certa forma manter a afetividade. Eu tenho uma outra irmã que mora em Israel, lá do outro lado do mundo, e que tem um vínculo muito pequenininho com a gente quase não fala, quase não vê, até fisicamente ela é diferente da gente e tal, e ela nunca se sentiu bem aqui. É como se ela não fizesse parte muito daquele grupo, né? E precisasse ir para um outro lugar, procurar uma outra família, uma outra coisa. E foi, está lá com outra família, está feliz, enfim, vivendo um outro tipo de vida, né? Bom, Jesus nos disse, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho. Isso é exatamente o que acontece no momento que nós estamos em família, estamos a caminho com as pessoas, né? Então eu vou procurar fazer todo o esforço para me reconciliar com as dificuldades que eu tenho dentro do meu lar, com o pai, com minha mãe, com minha
esposa, dos meus filhos, dos meus tios, enfim, aquele núcleo familiar que me acolheu, que eu cresci e que eu criei, né? Porque a gente vai tendo várias famílias ao longo da nossa existência. Então, que a gente lembre muito bem disso. Esse autor, o Gilberto Tomasi, ele escreve a respeito de família, escreveu no blog dele da internet algumas sugestões, algumas coisas que a gente tem que levar em conta para que a gente possa construir espiritualmente uma família organizada, feliz, né? Estruturada, embora a gente saiba que dentro dessa tentativa de ser estruturado, harmonioso e feliz, a gente vai ter muitos tropeços, a gente vai ter sofrimentos, a gente vai ter escorregões, então a gente vai ter um bocado de coisa. E já que a gente vai ter tudo isso, vamos tentar seguir os conselhos dele. Então ele diz lá, intensa capacidade de afeto, né? Grande capacidade de afeto e uma grande consideração pelo outro que está ali, mesmo que aquele outro que está do meu lado não me traga sensações boas, não me traga boas lembranças, que pise no meu calo e me agrida, né? Então eu tenho que exercitar esse amor. Aí ele fala a respeito do esforço para se comunicar. Eu acho que o diálogo é uma das coisas mais importantes da vida, né? Eu acho que é impossível você se relacionar com qualquer pessoa, seja do teu âmbito familiar ou não, se não existe diálogo, né? Então, quando existe um monólogo, só um que fala e o outro que escuta, a coisa não acontece, precisa haver troca. E esse diálogo dentro do lar é vital, porque as pessoas às vezes não estão entendendo o que a gente está dizendo, a gente não está conseguindo se fazer compreender, né? Então a gente precisa conversar exaustivamente. Nunca tive nada contra, o pessoal brinca, chama de DR, discutir a relação, né? O pessoal brinca que homem não gosta de discutir a relação. Discutir a relação é dialogar, é conversar, você está deitado na cama, você está sentado no seu quê, de preferência a dois, porque não dá para conversar sobre a relação com os filhos em volta, na mesa. Tem momento para tudo, né? Então, assim como você vai discutir a relação com a mulher, você vai discutir a vida do seu filho, você vai discutir com seus pais, você vai ouvir dos seus pais, né? Você vai transitar nessa família na base do diálogo. Você só vai conseguir abrir portas através do diálogo. Você só vai conseguir trazer paz e harmonia através do diálogo. Disposição de se alegrar com o outro e participar dos acontecimentos com ele. Se não houver envolvimento, se não houver participação dentro da família, é claro, a gente vai participar daquilo que a gente acha que é bom, que a gente acha que é interessante. Em muitos momentos a gente vai participar de coisas que realmente não são do nosso interesse, mas são do interesse do nosso familiar. Então tem que existir um esforço muito grande de participação. Às vezes não vai ser esforço. Vou ver o jogo de futebol do meu filho, eu gosto de futebol também. Eu particularmente nunca gostei de futebol. Meu filho é doido por futebol. Ele está me ensinando a gostar. E eu participo, vejo ele feliz e fico feliz também. Então tem que haver essa participação, né? E aí entra o quê? O danado do egoísmo que a gente falou lá no começo. Se houver o egoísmo, posso não gostar de balé clássico, minha filha faz balé clássico, evidente que eu vou assistir o balé da minha filha, por acaso eu gosto, minha mulher é bailarina da sua vida inteira, eu acompanhei isso também, eu se bobear gosto mais do balé do que do futebol, mas a gente vai acompanhar os dois com a devida importância que eles merecem nas suas vidas e nas suas atividades, né? É claro que a gente só não vai acompanhar aquilo que a gente acha que não é bom, que vai ser nocivo para eles, a gente vai conversar, a gente vai dialogar, mas a gente tem que, de uma certa forma, participar. E não só dos momentos bons, dos momentos de lazer, mas a gente tem que participar principalmente no momento da dificuldade. Porque é quando eles estão gritando, eles estão chamando, eles estão pedindo o nosso auxílio e a gente às vezes não escuta, porque está trabalhando demais, ou porque está fazendo ginástica demais, ou porque está se divertindo demais, levando uma outra vida que não de família. E da mesma forma que os filhos pedem socorro, nossos pais também pedem socorro para a gente, né? Eles envelhecem, né?
a gente tem que lembrar que nós também vamos envelhecer. Então temos que também estar dispostos a participar da vida dos nossos pais, ou daqueles que nos criaram, né, o que for, e de uma forma dinâmica, ativa, procurando sempre, através do diálogo, né, dar conforto, dar amor. Somos limitados, somos muito limitados, temos dificuldade, temos muitas dificuldades. Por quê? Porque aqueles que estão junto conosco estão ali para nos testar, estão ali para testar nossa paciência, nossa tolerância, nossa indulgência, nossa capacidade de estar caminhando com eles, né? A habilidade de lidar com tensões e diferenças de forma sempre construtiva. Essa habilidade é uma coisa de cada um, né? A gente não aprende bom senso na faculdade. A gente vai aprendendo com a vida, né? Como lidar com as tensões, com as dificuldades que surgem nesse ambiente familiar. Não são poucas, né? Às vezes você está lá de jovenzinho, tua casa já é um turbilhão. E aí você carrega aquele exemplo, né, para a tua vida e consegue se livrar dele ou não. Você vai buscar os teus mecanismos para se livrar disso. O bom humor, ele fala do bom humor. E às vezes a gente tem que fazer de limão uma limonada, de uma briga uma graça, né? Porque severidade demais, né, também pesa. Eu sou um cara, por exemplo, assim, mais fechadão, mais quietão e tudo mais. E aí quando eu solto uma gracinha em casa, na família, todo mundo dá risada. Agora, se às vezes você está fazendo piada o tempo todo, também não é bacana, mas também não é bacana você ficar sisudo o tempo todo. Então precisa haver bom humor para tentar lidar com as situações do dia a dia, né? Porque senão é muita tensão. Conhecimento e aceitação dos limites do outro. É aquela questão que a gente estava falando, né? Não adianta eu querer moldar o outro à minha maneira. Ah, eu fui assim, no meu tempo era assim. Não, mas agora tudo mudou. Eu não estou nem entendendo direito esse tempo agora. Eu não estou nem entendendo direito como é que os jovens se relacionam entre eles, né? Eu não estou entendendo direito como é que são os relacionamentos, as uniões. A gente precisa prestar atenção, ouvir, prestar muita atenção. Então não adianta eu querer modelar o outro à minha maneira, eu tenho que entender as dificuldades do outro e tentar reunir ferramentas para ajudar ele a vencer essas dificuldades. É por isso que a gente está dentro de ambientes onde 3 filhos são completamente diferentes uns dos outros, criados pelo mesmo pai, mas nunca do mesmo jeito, porque as necessidades são diferentes de cada um, né? E os espíritos são totalmente individuais. E por último, Jesus dentro do lar, praticamente mais importante, né? Então, puxando a sardinha para o nosso lado espírita, né? O Evangelho dentro do lar, a importância do Evangelho dentro do lar é uma importância gigantesca, né? Aquele momento de reunião, de união, onde a gente senta, discute uma fala do Evangelho, conversa, convida os amigos espirituais para estarem junto conosco naquele momento, e todos aqueles que nos acompanham também, os inimigos, né? Para que todos possam ouvir aquele Evangelho, e aquele momento seja um momento de reunião, um momento de fortalecimento, onde o lar é todo limpo, higienizado, e que a gente consiga fazer isso num hábito semanal, em dia, horário marcado, e aquilo fique uma coisa boa e bacana. Então, nós que somos espíritas não podemos falhar com esse tipo de atitude dentro do nosso. Isso é levar Jesus para dentro do lar através do Evangelho. Também não adianta levar só Jesus dentro do lar com a palavra do Evangelho, então transformar as nossas atitudes, né, nossas atitudes do dia a dia, nas atitudes próximas do que a gente lê, do que a gente entende, de tudo aquilo que Jesus tenta nos trazer. Porque a gente sabe que o nosso exemplo, ele pode não definir, né, a vida do Espírito, mas tem um peso muito grande, muito grande. Então, os filhos estão nos observando, nós observamos nossos pais, né? Então a gente consegue entender claramente aquilo que é certo e aquilo que é errado a partir dessas observações. Se eu vou me viciar num determinado caminho, aí é o livre-arbítrio, né? Então, o David McKay, essa frase famosa, né? Nenhum sucesso na vida compensa
o fracasso do lar. Família feliz é aquela que luta unida, sofre unida e tem momentos alegres e felizes unida também, né? Sem esquecer da nossa família maior, que é a humanidade, né? Então, tomemos cuidado também para não nos fechar numa única célula e entender que irmãos espirituais, eles estão próximos de nós, né? Que às vezes não estão ligados à nossa família consanguínea, que a gente tem que ir estendendo aí os nossos braços, nossos tentáculos, para trazer esses irmãos para perto de nós e colaborar com outros também que não são da nossa família consanguínea, né? Mas que fazem parte da humanidade. Muito obrigado pela atenção.